Muito bom dia, boa tarde, boa noite, quem está me assistindo aí, qualquer horário que seja. Eu espero que vocês estejam bem, com saúde, que os seus também estejam, né? Que quem fala é o professor João Marcos, quem me conhece. Quem não me conhece, é um prazer estar aqui contribuindo para que vocês busquem a tão sonhada aprovação de vocês num concurso público, né? E vamos, né, pela frente que atrás vem gente. Vamos correndo aí em busca dos nossos sonhos, né? Eu vou compartilhar a tela do tema que nós vamos falar hoje. É um tema importante, é um tema bastante válido aí, né, para o trabalho do enfermeiro de um modo geral, né? E ele está com essas especificações especificamente para o concurso Betim, mas é uma aula que vocês podem usar para qualquer concurso, porque esse tema despenca, né? É a atuação gerencial e assistencial do enfermeiro em uma unidade de atenção primária e saúde da família. Então, vamos pensar nesse contexto, quando a gente trata aí sobre unidade de atenção primária, é, atenção primária e saúde, saúde da família, quando eu vou falar em parte gerencial e parte assistencial do enfermeiro, nada melhor do que eu trabalhar em cima da Política Nacional de Atenção Básica, né? É o documento que a gente tem que norteia, que é a base aí do serviço da atenção básica, da atenção primária à saúde. Então, vai ser ele o nosso referencial para o trabalho da nossa aula de hoje, certo? Vamos seguindo então. Então, a Política Nacional de Atenção Básica, nós vamos utilizar aí, né, a portaria que consolidou essa política, que seria a portaria 2436, de 21 de setembro de 2017, tá? João, é a mais nova? É, tá? Obviamente, gente, como toda portaria, como toda organização, como todo arranjo do Ministério da Saúde, né, nós temos portarias e documentos que atualizaram, tá? É, mas a base está bem estruturada em cima dessa portaria, né? E do que fala aí essa portaria? Ela aprova a Política Nacional de Atenção Básica, né, e estabelece revisão em cima das diretrizes de organização dessa atenção no âmbito do SUS, né? Que é lógico que é o nosso modelo de prestação de saúde, né? E muito bem organizado e padrão de referência para o mundo todo, certo? Aí a gente utiliza a portaria, né, de setembro de 2436, mas a gente utiliza muitas dicas que eu dou para vocês utilizem a portaria de consolidação número 2. No caso da atenção básica, é o anexo 22, né, trazendo, mas essa portaria ela traz inúmeras, né, enumeradas políticas dentro do Ministério da Saúde. Então ela vai trazer muitas bases para nós, tá bom? E outras atualizações que nós vamos falar aqui no contexto ao nossa conversa, tá bom? Então, fazendo aí o artigo 1 aí do preâmbulo vamos dizer assim, né? Ela é uma revisão de implantação e operacionalização, né? Regulamentação aí dessa política, né? No âmbito do SUS e traz as diretrizes para a organização dessa política dentro da rede. O que seria essa rede de atenção à saúde? Durante a aula sobre RAS, né? Falar sobre RAS, né? Pronunciar dessa maneira. A gente tem que pensar que quando a gente vai trazer o princípio da hierarquização, ele é serviços, né? A gente trata ali de forma piramidal, talvez, atenção, a atenção primária, secundária, terciária, né? Tem até a quaternária aí, que seria o serviço de transplante e doação de órgãos. Aí, quando eu vejo a atenção básica, ela está lá na base dessa pirâmide, ela está lá na atenção primária. Aí, quando a gente já vê o modelo de redes de atenção à saúde, ele veio para substituir, geralmente, essa hierarquização em saúde. Por quê? Porque ele coloca que os serviços, né, têm os seus graus de complexidade, têm os seus graus de oferecimento de tecnologia, mas eles trabalham enquanto uma rede que comunica uns com os outros, e o usuário anda por essa rede, tá? Então, por isso que nós vamos tratar muito sobre redes de atenção à saúde, tá bom? E aí, dentro dessa política, nós vamos trazer o termo atenção básica, nós vamos chamar de AB, e atenção primária à saúde, APS. São termos equivalentes, a própria portaria traz sobre isso, né? Que são termos equivalentes, são termos iguais, que equivalem à mesma coisa, tá? E aí, no artigo 2º aí, a gente fala que a atenção básica é um conjunto de ações em saúde para
coletividade, né, através dos seus indivíduos e suas famílias. Para a gente fazer o quê? Promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, né, cuidados paliativos e vigilância em saúde. Então, nós vamos trazer, sim, cada um desses temas, né, pensar um pouquinho, mas, né, seria aí o papel da atenção primária, que vai desde promoção até diagnóstico, proteção, redução de danos, né? Cuidados paliativos, que seriam pacientes que estão com alguma doença crônica que ameaça a vida e precisa de uma atenção diferenciada, né? E vigilância à saúde. Aí a gente pensa, né, pessoal, todos os modelos de atenção à saúde, o modelo campanhista que a gente fala, né? O modelo de vigilância à saúde, a atenção primária, ela contempla principalmente esse modelo de atenção mais novo. Ou seja, que é aquele modelo de mapeamento realmente das situações de saúde e que a gente possa principalmente o carro-chefe da vigilância em saúde, é prevenir que as doenças aconteçam. Através de quê? De diagnóstico de saúde, de monitoramento, de ações preventivas, tá? Desenvolvida com prática de cuidado integrado, gestão qualificada e principalmente grave esse contexto aqui, ó, equipe multiprofissional, tá? Né? É dirigida aí com base, pulou um aqui, em território definido, que nós vamos ver um pouquinho sobre isso, tá? E aí, dentro desse artigo aí, o parágrafo primeiro, ele fala que a atenção básica vai ser a porta de entrada principal desse usuário e centro de comunicação da RAS. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque é a porta principal, mas não é a única, tá? Então vejam, se caso a sua prova te perguntar a porta de entrada do usuário é a atenção primária, a única, pode ser, mas não é a única, é a principal, tá? O ideal é que o paciente entre no sistema de saúde pela atenção básica através das equipes de saúde da família, tá bom? É, coordenadora do cuidado, ordenadora das ações e serviços disponibilizados pela rede, nós vamos ver um pouquinho mais à frente sobre isso, tá bom? Oferta da atenção básica aí, né? Será feita de forma integral, gratuita, todas as pessoas, de acordo com as suas necessidades e demandas do seu território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde, né? Os determinantes sociais de saúde, os condicionantes de saúde, eu sempre falo que é aquele tripé. Eu já trouxe isso em outra aula, outras aulas para você. Por quê? A gente sempre tem que pensar que determinantes de saúde é a forma como as pessoas vivem e trabalham, incide diretamente, né, nas formas como elas adoecem e morrem, e está ligada diretamente na assistência à saúde ofertada para essa população, certo? Então a gente tem que levar para esse contexto, a gente tem que avaliar, porque as nossas ações e serviços de saúde, elas estão ligadas a isso, elas estão voltadas para isso, tá? Obviamente, né, pessoal, a forma, o meu estilo de vida, ele é determinante para o meu fator de adoecimento, isso aí é um fato, né? Não preciso te falar, todo mundo acho que sabe, né? A forma como eu vivo, os meus hábitos alimentares, se eu pratico atividade física, se eu tenho acesso a saneamento básico, se eu tenho acesso a um ensino de qualidade, a gente sabe que o ensino é libertador, inclusive para a prática de saúde, né? Para cuidado, autocuidado em saúde. E aí a gente fala, né, que são dois parágrafos que complementam uns aos outros, que é proibido qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça, cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras. Isso aí quer dizer que nós temos que ofertar a saúde para qualquer pessoa, independente de quem quer que ela seja, né, as limitações que elas têm, as particularidades dela, qualquer que seja, né? Aí é o que eu falo, nós somos profissionais de saúde e a gente tem que, né, estar atento a isso de não estabelecer fator julgador para ninguém, né? A gente tem que atender qualquer pessoa, independente da situação dela, tá? E aí o artigo 4º aí,
veio para poder complementar o parágrafo quarto, veio para poder complementar esse parágrafo terceiro, que serão adotadas estratégias para poder minimizar essas desigualdades e iniquidades, né? De modo a evitar a exclusão dos grupos, né? Visto sofrer qualquer tipo de estigmatização e discriminação em saúde, de maneira que impacta a autonomia do indivíduo na própria situação de saúde dele, da sua comunidade, tá? Então, veio complementar aí o terceiro parágrafo. Aí, nós vamos falar um pouquinho sobre princípios e diretrizes que são do SUS, né? E da rede de atenção à saúde que vão ser operacionalizados na atenção básica, né? E aí eu queria chamar a atenção para vocês, princípios e diretrizes, né? São diferentes. Quais que são os princípios que a gente utiliza? Universalidade, equidade e integralidade. Nós vamos trabalhar cada um deles um pouco mais para frente, tá? E já as diretrizes, a gente começa aí, ó, a ver lá do A, né? Regionalização e hierarquização, territorialização, a população adscrita, cuidado centrado na pessoa, resolutividade, longitudinalidade do cuidado, coordenação desse cuidado, ordenação da rede e participação da comunidade. Certo? E nós vamos falar cada um deles um pouco mais para frente, mas lembre, princípios são uns, diretrizes são outros, tá? Pode cair sim na sua prova perguntando, tá bom? Bom, a Política Nacional de Atenção Básica, ela tem a saúde da família como estratégia prioritária, né? Mas são reconhecidas outras estratégicas aí dentro da atenção básica. Bom, então a gente tem que pensar nisso. E o artigo 5º, ele vai trazer para nós que precisa existir integração entre a vigilância em saúde e seus equipamentos, né? Então, dentro da vigilância em saúde, a gente tem aí vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, imunização, as zoonoses, né? E a gente tem também que precisa ter integração aí com a atenção básica. Para quê? Para poder alcançar resultados. Lembra que eu falei para vocês que a gente precisa mapear a situação desse território, a gente precisa notificar doenças, a gente precisa entender o comportamento do adoecimento daquela população. E nada mais do que a vigilância e seus equipamentos para poder ajudar a gente a ter um norte, a guiar as nossas ações. Eles precisam da gente para que a gente, né, avalie, diagnostique, notifique, né, para que eles consigam, através de números, nos mostrar a forma como é que a gente pode trabalhar, né, dentro dos sistemas, dentro dos sistemas integrados, sistemas de informação, sim, sistema o sistema de mortalidade, né, o SINASC, o sistema de nascidos vivos aí, né? O SINAM, Sistema de Notificação, então são eles que dão as bases, né? Fora os resultados extraídos dentro dos nossos próprios sistemas de informação. Por exemplo, hoje é o ESUS, né? Que a gente utiliza o PEC através do ESUS. Ele também consegue trazer vários dados para nós, para que a gente consiga ter, né, um, um processo de trabalho para poder considerar aí esses determinantes, os riscos, os danos à saúde, né, dentro da perspectiva, dentro do nosso próprio setor e entre os setores de um modo geral. Tá certo? Vamos seguindo. Todos os estabelecimentos que prestem ações e serviços de atenção básica no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria, são denominados unidades básicas aí de saúde, ou UBS, né? Então, a estrutura física de uma unidade é chamada de UBS, dentro da atenção primária. Todos os serviços de atenção primária, a estrutura física que abriga as equipes de saúde da família ali, as equipes dentro da atenção básica, é chamado de UBS, tá? Unidade Básica de Saúde. E esses espaços, eles são espaços de educação, formação de recursos humanos, né? Formar esses profissionais, tá bom? Pesquisa, ensino e serviço, inovação e avaliação aí das tecnologias da rede. Então, é um espaço extremamente importante de troca dos usuários, de observação desse território, de monitorização, de produção de pesquisa, né? Para que a gente consiga tirar parâmetros aí para poder fazer o desenvolvimento de uma saúde mais inteligente, uma saúde mais focada, uma saúde mais viável para os nossos usuários, tá bom?
E aí, meus queridos, nós vamos trabalhar um pouquinho sobre as responsabilidades. Opa, pulou um aqui. Sobre as responsabilidades do quê? Né? Das esferas de governo, né? A gente sabe que hoje o nosso modelo de financiamento ele é feito de forma tripartite. O que é isso, João? Modelo de forma tripartite. É aquele modelo onde a gente tem aí o, o governo federal, os estados e os municípios custeando e também fazendo a gestão do cuidado aí dos serviços ofertados em todos os níveis de atenção à saúde, tá? E aí a gente começa aí, ó, são responsabilidades, o artigo 7 traz, são responsabilidades de todas as esferas do governo. João, você traz todas as esferas do governo é quem? Federal, estadual e municipal. Então a gente começa aí, ó, contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão com base nos princípios e nas diretrizes contidas nessa portaria. Fazer valer a PENAP, tá? Apoiar e estimular a adoção de estratégia de saúde da família como estratégia prioritária de expansão e consolidação, né, e qualificação da atenção básica. Então, a estratégia de saúde da família, nós vamos ver as diferenças das equipes, né? A gente tinha às vezes até tem, né? Modelos de atenção, né, dentro da atenção primária, mais caracterizados como centros de saúde, né? Onde a gente não tem o padrão específico de equipe de saúde da família, a gente tem. Mas a estratégia prioritária é que a gente migre esses centros para equipes de saúde da família. Que nós vamos ver, né, que é aquela equipe que faz o vínculo com a população, né? Que ela tem composição mínima. Mas isso são cenas para os próximos capítulos, tá? Garantir infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento de uma OBS. Espaço, mobiliário, equipamento, né? Além de acessibilidade para pessoas com deficiência de acordo com as normas vigentes. Então tem que seguir as normas, né? E eu ter condições de trabalho para as pessoas que estão ali e para que os nossos pacientes acessem, né? Contribuir com o financiamento tripartite, eu falei isso para vocês, né? Que são ambos os entes federados, né? Assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenadas ações e serviços de saúde do SUS, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas comissões intergestoras, né? E aí, quando eu falo de comissões intergestoras, pessoal, eu tenho comissões intergestoras bipartite, né? Quando eu falo de bipartite, eu falo de presença de gestores, tanto a níveis municipais quanto estaduais. Quando eu falo gestores, são secretários de saúde, são as secretarias de saúde. A bipartite é o quê? São comissões que é mais loco-regional, né, voltadas aí para gestores municipais e estaduais. Agora, né, que a gente chama de bipartite ou CIB, né, comissões intergestoras bipartites, tá? Agora, nós temos também as comissões intergestoras tripartites, né? Que são, né, presenças dos entes federados, tanto do município, quanto do estado, quanto do governo federal, né? Quanto os gestores federais mesmo, tá bom? De saúde. Estabelecer nos respectivos planos municipais, estaduais e nacional de saúde prioridades e estratégias para a organização da atenção básica. Quando a gente fala de plano municipal, né, estadual e nacional, são instrumentos de gestão. Quando a gente fala de plano, é realmente o meu planejamento do meu trabalho. Então, todo governo, né, quando eleito, ele precisa traçar planos de trabalho. E o plano municipal seria uma dessas formas, né? Que a gente tem de é, planejar ao longo dos 4 anos de governo, por exemplo, quem for secretário de saúde, esse secretário de saúde vai planejar que nesses 4 anos ele quer credenciar 2 equipes de saúde da família no município dele. Então ele coloca lá o planejamento. Como que vai ser? Ele vai planejar isso para o segundo ano de governo e para o terceiro, né? E avalia se ele vai conseguir atingir essas metas, tá? Desenvolver mecanismos técnicos e estratégicos organizacionais de qualificação da força de trabalho para a gestão e atenção à saúde, né? Estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais, né?
Então, continuadas seriam aí os cursos, pós-graduação, né? E permanente seria uma educação específica conforme o diagnóstico local. Então, estou vendo que o pessoal está com dúvida em imunização, né? Eu faço uma educação permanente voltada para aquilo. É, uma educação permanente e um treinamento, né? Chegou um maquinário novo, um aparelho de eletrocardiograma que faz interface com telesaúde. Então, eu vou fazer uma educação permanente aí, treinando essas pessoas, um treinamento em específico, né? Treinamento de uma coisa nova. É, uma educação permanente sobre relacionamento interpessoal. Enfim, eu posso trazer várias possibilidades, né? Garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho, implantar carreiras que associem o desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas, tá? Garantir provimento de estratégias de fixação de profissionais de saúde para atenção básica com vistas a promover ofertas de cuidado e o vínculo, né? Então, isso aí, pessoal, traz uma forma muito efetiva que a rotatividade de profissionais dentro da atenção básica não é importante, não é bacana. Por quê? Nós vamos ver um pouco mais à frente que o vínculo é extremamente importante, né? No entanto, que é a saúde da família. Então, eu preciso ter vínculo com os meus familiares, eu conhecer das histórias deles, para que eu consiga traçar planos e estratégias mais efetivos, mais específicos, tá? Disponibilizar e desenvolver e implantar sistemas de informações vigentes, garantindo mecanismos que assegurem o uso qualificado dessas ferramentas de acordo com suas responsabilidades, né? Então, hoje, os sistemas de informações que a gente utiliza é o PEC, né? O Prontuário Eletrônico do Cidadão, está dentro do ESUS, e aí esse PEC migra lá para o Sistema de Informação da Atenção Básica, né? O SISAB. Então, é ali que a gente consegue, dentro do CISAB, é onde é feita a avaliação dos relatórios, né? De todos os relatórios, de todas as produções, em cima deles é qualificado as nossas metas, que nós vamos ver mais para frente. Garantir de forma tripartite dispositivos para transporte em saúde, compreendendo as equipes, né? Pessoas para a realização dos procedimentos eletivos, exames, dentre outros, buscando assegurar a resolutividade e integralidade da RAS, né? Conforme a necessidade do território e planejamento em saúde. Então, esse transporte aí, tanto para as equipes, para que as equipes saiam de dentro também do espaço físico da UBS e levem cuidado para fora, né, desse espaço físico, vão para o território, e também e aí, transporte para que as pessoas consigam ter resolutividade dentro dos seus cuidados em saúde, para fazer um exame em outro município, dentro aí das regiões de saúde, enfim, vários procedimentos, né? Planejar, apoiar e monitorar as avaliações das atenções básicas no território, né? As ações aí da atenção básica. Estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e participação sistemática nos resultados alcançados pela atenção básica, como parte do processo de planejamento de programação. Então, realmente aí a gente ter condições de avaliar e controlar o nosso processo de trabalho, tudo aquilo que a gente planeja, tá? Divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na atenção básica, estimulando a utilização dos dados para o seu planejamento, né? Então, eu não posso simplesmente, eu vou fazer aí, é, vamos pensar, as minhas educações em saúde voltadas para a gravidez na adolescência. O meu território me diz isso? Eu tenho um alto número de gravidez na adolescência, né? Ou a minha gravidez está, de um modo geral, várias idades, né? Então tem que pensar nisso. Eu vou trabalhar a malária dentro do meu território como educação em saúde. Eu tenho incidência de malária no meu território? Então é uma coisa que a gente precisa pensar, a gente utilizar os dados para poder guiar o nosso trabalho. E isso não só a nível local, né? Mas também questão gerencial, para eu poder adquirir os meus insumos, para eu poder trazer um monte de possibilidades. Estimular a participação popular e controle social. Isso aí tá dentro das diretrizes do SUS, né? Tá dentro aí dos princípios do SUS, vamos falar assim, que é o controle social.
tá? Que as pessoas, que a população daquele território da UBS, que aquela população consiga, de um modo efetivo, opinar dentro dos processos aí de execução aí dessa unidade básica de saúde, né? Garantir espaços físicos e ambientais adequados para a formação de estudantes, trabalhadores de saúde, para formação em serviço e para educação permanente continuadas nas unidades básicas, né? Então, eu tenho espaço adequado para essa formação desses estudantes, para poder receber estudantes, para eu poder capacitar meus profissionais, eu ter computador de qualidade, internet de qualidade, né? Eu ofertar isso para as pessoas que comigo trabalham. Ações de assistência farmacêutica, né, e uso racional de medicamentos, né, cuidado nessa questão de consumo de medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso de medicamentos e insumos conforme a RENAME, né, que é a Relação Nacional de Medicamentos, os protocolos clínicos, diretrizes terapêuticas, né, complementar e alguma relação específica aí, tanto estadual quanto municipal, tá bom? Adotar estratégias para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados aí na atenção básica, compatíveis com a necessidade de saúde de cada população. Então tem que estar muito atento, né? O que que eu estou ofertando, se aquela população realmente precisa daquilo. Estabelecer mecanismos regulares de autoavaliação para as equipes, né? A fim de fomentar as práticas de monitoramento, avaliação e planejamento de saúde. Então, ou seja, né, pessoal, a equipe ter, em cima de dados, traçar estratégias e poder avaliar se as suas estratégias estão sendo efetivas, né? Ou mesmo de forma mais básica, quando a gente fala de controle social, eu posso implantar, por exemplo, avaliação de satisfação. É uma forma aí de autoavaliação, né? Em cima do que as pessoas avaliam, né? E em cima disso eu posso também avaliar o meu próprio trabalho, através de um formulário específico, através de um modelo de, de, de avaliação própria, né? Através de feedbacks, de conversa com os gestores locais, tá? Articulação com subsistemas indígenas e ações de educação permanente e gestão da rede intersetorial. Então, nós vamos falar de povos originários, né? Então, ou seja, as particularidades de cada território. Seu território tem povos originários, por exemplo, indígenas, quilombolas, assentados, romanins, ciganos, né? Então, são várias particularidades de cada território. E aí nós vamos falar um pouquinho o que que compete o Ministério da Saúde e a União, mas nós vamos falar na próxima aula, que agora já deram bastante minutos de aula. É bom, né, a gente dar uma esticada, dar uma revigorada aí, e a gente retorna daqui a pouco para poder falar sobre esse tema extremamente importante. Um abraço para vocês e até daqui a pouco.